Gente, eu assisti o documentário do Brasil Paralelo sobre 64, muito bom, por isso estou fazendo este vídeo aqui de análise, uma resenha sobre o documentário que foi aí divulgado nos cinemas no dia 31 de março, embora o cinema, Cinemark, bem dizendo, censurou o documentário após exibição. Eu também, se quisesse ir ao cinema, não pude por condições de locomoção e tudo mais. Não adiantaria nada, porque aqui no Rio de Janeiro o vídeo foi censurado no cinema e eles alegaram, como se diz, problemas técnicos. E depois soltaram aquela nota de censura e eu dou os parabéns ao Brasil Paralelo pela exibição agora no YouTube, pelo canal Brasil Paralelo, porque eles divulgaram lá antes do filme, as censuras que precederam o documentário. Na faculdade foi censurado, alunos que queriam jogar essa alternativa de análise de ponto de vista do fato histórico não conseguiram na faculdade o espaço. O Cinemark provavelmente aí foi muito atacado após a divulgação por esquerdistas que costumam gritar, não sei o que, exaltando a tortura e tudo mais. Mentira, gente. Inclusive teve gente, especialistas no documentário, que confessam, declaram apoio até como o golpe, aconteceu um golpe e aconteceu uma ditadura, Isso aqui a gente vai explanar mais aí no meio deste vídeo. Espero que você fique comigo, é importante, tá bom? Meu nome é Bruno Johnson, seja bem-vindo ao canal, deixa o like aí também para fortalecer. Mas essa é a realidade, gente. O vídeo é censurado, e por que eu dou parabéns pelo início do vídeo? Porque após divulgar a censura do filme, eles divulgaram ali o porquê estão no YouTube. O locutor ali, o apresentador, eu não lembro o nome, mas ele falou, por isso estamos aqui. Divulgou a censura e ele anunciou, por isso nós estamos aqui. E por isso o Brasil Paralelo precisa do teu apoio e da tua ajuda para expandir esse conteúdo que é muito importante, minha gente. Tá certo? Então, parabéns, Brasil Paralelo, pelo início do vídeo, pelo meio, pelo fim, tudo perfeito. Vamos aqui avançar, você vai entender. Eu fiz mais ou menos aí uma análise aí do início, agora eu quero entrar na história mesmo. Porque fez bem, nada acontece, tá? O momento, todo momento presente, ele é reflexo do que passou um tempinho atrás. Então não adianta fazer igual os esquerdistas, julgar o momento pelo momento. Então eles começaram a falar a respeito da Guerra Fria, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, em que não existiu ataques diretos, mas é uma briga por estratégias, por política, por tecnologia, ideias, essas coisas. Embora não teve ataques diretos, teve muitos conflitos, até sangrentos internos, tá? Por isso chama-se Guerra Fria, não tem conflito, é mais assim uma disputa de espaço, de ideias, essas coisas. Então tudo começa aí. Então tem esquerdistas já chorando, por que não fala de 64? Por que tá falando de Guerra Fria? Por que tá falando coisa lá de fora se o filme é 64? Gente, é o contexto. É realmente para poder fugir da falácia dos esquerdistas, que julgam o momento pelo momento e não pelo contexto, pela história. E a história de 64 é muito diferente de hoje em relação à política, essas coisas tudo mais. Então, fez bem o Brasil Paralelo, tocar aí a história precedente a 64. Só vai falar no documentário de 64 lá para 25 minutos, citar 64, mas entrar na história mesmo, no fato histórico ali de 64, só a partir de 56 minutos, 1 hora de vídeo, é ali. E muito bom, porque você já entra entendendo por que aconteceu a tomada militar de 64. Você pode entender como golpe, como contra-revolução, mas que foi ali a salvação para o Brasil, o momento ali que fomos livres dos comunistas. Então, falou da Guerra Fria, tô com, gente, aqui as anotações que eu fiz, porque eu assisti o vídeo, o filme, com caneta e papel na mão, para não deixar passar nada. Então vamos lá, gente. Esquerdistas questionando cadê 64 no início do filme, ignorando o contexto histórico. É a mesma coisa, o polícia já viu o MST na rua? Ataca o policial, joga pedra no policial em protesto,
Aí o policial tem que reagir. Pô, vamos jogar spray de pimenta, vamos prender. Aí o que eles fazem? Quando o policial começa a reagir, isso foi falado, foi citado também no documentário, esse tipo de reação. Eu só estou dando uma analogia, tá? Que não está no documentário, mas é mais ou menos assim. Quando a polícia reage, eles começam até a gravar no celular. Olha, a polícia está atacando o manifestante que está lutando por democracia. E divulgam na internet, ó, policial opressor, policial ditador, julgando o momento pelo momento. O policial é agressivo, é malvadão, e eles não contam, não registram o que aconteceu, o que precedeu isso. Que o cara lá que diz que lutou por democracia atacou pedra no policial, xingou, quis até matar o policial. Então é isso que o Brasil Paralelo quis fazer, contar a história precedente à contra-revolução de 64, tá? Porque, gente, naquela época existia esse projeto globalista e antes de 64, na década de 20 mais ou menos, começou a surgir aí pelo mundo inteiro partidos comunistas. Só que o Partido Comunista, instaurado em qualquer nação, ele não tinha nenhuma ligação nacional. Por exemplo, o Partido Comunista instaurado aqui no Brasil, ele não defendia interesses do Brasil, da nação, do povo brasileiro. Ele defendia interesses da União Soviética, do projeto globalista de domínio global, tá? De implantar a ditadura comunista. Então, a história era totalmente diferente. Se tinha Partido Comunista aqui, servia interesses globalistas da Guerra Fria, provavelmente, porque o interesse da União Soviética era controlar o mundo inteiro, e o Brasil participou dessa estratégia. Por isso era muito importante para a União Soviética conquistar o Brasil, tá? Então, o Partido Comunista era atuante, por um momento também foi atuante durante a política brasileira, foi permitido o Partido Comunista estar no Senado, no Congresso, isso foi até um perigo, um risco para o Brasil. Todos ali estavam subordinados ao Partido Comunista da União Soviética. Isso é explicado no documentário, muito bom. Por exemplo, o Prestes, Luiz Carlos Prestes, já citei várias vezes ele aqui no meu canal, ele fez a primeira tentativa da Revolução Comunista aqui no Brasil. Não deu certo, foi preso e daí a gente sabe, né? Quando o comunista é derrotado, ele volta mais violento pela segunda vez. Então na segunda tentativa, lá em 64, ele já sabia, ó, nesse modelo não dá certo, então vamos ser mais agressivos. Por isso teve a necessidade da contra-revolução, da ação dos militares em 64. Então, inclusive Carlos Prestes, ele anuncia, né, no seu tempo lá de senador, que se tiver guerra entre Brasil e União Soviética, ele torceria para a União Soviética ganhar. Ou seja, não tem patriotismo nenhum ali, é interesse globalismo de comunista. Então, seguindo aqui, deixa eu ver o que eu anotei. O intelectual de esquerda também, eu vi intelectuais, tá? Por isso eu anotei aqui. Isso não tá no documentário, mas eu anotei porque eu vi já esquerdista brabinho com o documentário, tá? Ele criticando o documentário, porque o documentário, ele foi lá para fora. Ele foi para Tchecoslováquia, República Tcheca, foi para países europeus buscar acrescentos no documentário. Aí esses intelectuais pseudo, vamos dizer assim, por que vai lá para a República Tcheca? Por que vai lá para fora buscar coisas se o golpe aconteceu aqui no Brasil? Porque, gente, como eu falei alguns segundos atrás, talvez, ou minutos, era estratégia globalista. Lá fora, nesses países, o Brasil Paralelo foi buscar o quê? Registro, documentação, articulação, planos para que o Brasil seja tomado e faça parte desse projeto da União Soviética. É por isso que eu falo, gente, se a Revolução Comunista vencesse os militares, o Brasil, a União Soviética poderia existir até hoje. Porque seria a maior conquista, talvez, da União Soviética. Eles só estavam conquistando lá republiquetas, né? Como diz o documentário, satélites, países pequenos. Agora, conquistar um país que já gera riqueza por natureza seria diferente. Teria aí até um gerador de riquezas para outros países, como Lula, Dilma tentou fazer, financiar repúblicas pobres aí em prol do comunismo, de um projeto globalista. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas o Brasil estava na estratégia da inteligência russa, dos satélites da União Soviética. Por isso o Brasil Paralelo foi buscar documentação, tá, desses planos, dessa maldade soviética. É isso aí, gente. Aí o decorrer da história foi lá que precedeu até... Falava ali também sobre Brasília. Jânio Quadros também, por exemplo. Os presidentes. Juscelino Kubitschek, que prometeu lá 50 anos em 5.
articulou ali o projeto de Brasília, Niemeyer. Olavo de Carvalho ele até chega e explica que ali fizeram a arquitetura para afastar a política do povo. Se você observar bem, é um projeto até soviético, porque vamos para uma terra onde não tem nada. Ali a gente se esconde, fica distante do povo. E o projeto ali de Brasília, você vê que tem lago, tem gramado, tem não sei o quê. A porta, né, para você chegar na porta de Brasília, das casas executivas e legislativas, o judiciário e tudo mais, né, é um acesso não muito fácil. E quando era no Rio de Janeiro, a capital, o palácio onde o presidente ficava, o Palácio do Catete, é que eu não quero fazer cortes no vídeo, se tiver erro, tá, a gente considera e corrige aqui na hora. O Palácio do Catete, onde Getúlio Vargas ficava, inclusive eu estive lá há pouco tempo, eu moro aqui perto, no Rio de Janeiro, a porta do palácio é direto para a rua, ou seja, povo e Palácio do Catete, é povo ali, só abre a maçaneta para ter presença ali com o executivo. Então, o projeto Brasília foi totalmente elaborado para afastar o povo da política. E lá teve todo o projeto. Aqui a gente manda, desmanda, faz e ninguém vai poder se meter, se enfiar, invadir. Esse foi o projeto Brasília. Niemeyer, o mesmo que construiu a Sapucaí. Você vê que o carnaval não é povão assistindo e a escola de samba passando. A Sapucaí é o carnaval, você tem uma arquibancada lá em cima, distante, cheio de portas, roletas e grades até ter acesso à avenida. Então Niemeyer é esperto, né? É inteligente até nesses projetos, né? E Niemeyer ele é comunista também, ele adere a essa ideologia comunista. Então está sempre aí servindo aos interesses globalistas nas suas projeções. Tá legal, gente? Então contou-se ali também sobre Juscelino Kubitschek, tudo mais, 50 anos em 5, porque os esquerdistas eles contam assim, eles elogiam as ideias. Nossa, 50 anos em 5, mas esconde os efeitos da ideia. 50 anos em 5, nossa, que avanço! Mas gerou o quê? É contado no documentário. Gerou o quê? O congelamento de salários, o agravamento da inflação, mas isso não importa. O que importa é o projeto. É por isso que os comunistas têm um projeto idealizado de mundo perfeito. Quem não quer um mundo perfeito? Todo mundo quer um mundo perfeito. Mas nós, como cidadãos inteligentes, pensamos, estudamos, entendemos, enxergamos a natureza humana, outros até pela fé cristã, que não é possível você ser perfeito. O ser humano não é perfeito. Mas a gente tenta sempre buscar o melhor caminho. Mas eles apresentam o mundo perfeito, muitas pessoas apostam. Queremos um mundo perfeito. E pelo mundo perfeito vale tudo. Vale matar, vale destruir. Por isso defendem, hein? Consideram até terrorismo, assassinatos como ativismo político em prol de um mundo perfeito. Então conta-se muito a ideia e esconde os efeitos da ideia em prática. E nunca deu certo. Por isso o comunismo nunca deu certo e nunca dará certo no mundo. Tá? Falaram aí também de Jânio Quadros, aquele presidente, digamos, ou candidato popular, o da vassourinha, que não tinha posição, não era esquerda nem direita, era popular, e no documentário conta-se ali que ele simulava fome, trabalhador, povão, não tinha tempo para comer, era do povão, e isso confundiu as pessoas. Então ele teve voto da esquerda, da direita, não sei o quê. Os comunistas, claro, colaram, porque comunista adora, foi dito no documentário também, comunista adora colar com governo populista, que tem ali apoio popular, porque começa a jogar as ideias comunistas para o presidente. Então, Jânio Quadros ali, aquele isentão do momento, ou independente, né, conquistou votos. Mas a gente conhece, é por isso que você tem que ter cuidado com esses ditos isentões. Eu sou isentão, para mim não existe esquerda nem direita. Esses caras que só colocam na posição de isentão, tipo Jânio Quadros, normalmente são esquerdistas, não assumidos. Como a gente percebe isso? No decorrer do tempo eles vão revelando a sua posição. Porque Jânio Quadros, tá bom, gente? Ele teve um momento lá que ele foi condecorar Che Guevara, tá? Com aquela medalha lá do Cruzeiro do Sul. Lembra agora há pouco, esses dias, Bolsonaro e Israel, a condecoração de militares que vieram para o Brasil a ajudar aqui no desastre aí de Brumadinho? Então isso enaltece os militares, orgulha os militares. Jânio Quadros fez isso. Só que ele foi condecorar um terrorista, assassino, chamado Che Guevara. Creio que você já conhece. Então isso aí já gerou uma estranheza entre os militares e o governo Jânio Quadros, tá bom? E começamos a descobrir aí quem é Jânio Quadros. Até que ele renuncia mais para frente, segundo o documentário, uma estratégia, né, para poder
olha, volta Jânio Quadros, mas não aconteceu isso de fato, tá bom? Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui para não perder, né, o passo a passo. Entra João Goulart, tá? Qual os comunistas também colaram. Só que o João Goulart já chegou chegando, chegou esquerdando. Foi logo para a China lá, né, que já era bem radical aí no comunismo, e os comunistas ali colados, e gerou uma crise econômica durante o governo Goulart. Olha que interessante, né? Então poderia o João Goulart nesse momento, né, ou o povo brasileiro, entender, esse governo é muito ruim, então a crise... Só que o João Goulart foi esperto, até porque os comunistas estavam ali cavalgando em João Goulart. Não, é momento de atacar o capitalismo. Então o João Goulart aproveitou a oportunidade para quê? Para provocar greves. Gente, crise econômica é igual a greves. Greves é igual a pré-revolução. Porque quem promovia greves eram os revolucionários. Então João Goulart comprava a ideia. Olha, gente, a culpa não é do governo, porque se tivesse um Estado mais forte, não teria crise. É do empresário malvadão do capitalismo que oprime o trabalhador. Façam greves. O presidente, em pleno estado de crise econômica, façam greves para resolver esse problema. Deu espaço para a pré-revolução, para o sindicalismo aqui no Brasil. Olha só, gente. Aí culpa o capitalismo. Pré-revolução. João Goulart já estava dominado ali com a mente, né, controlada pelos comunistas. Aí começa o quê? Pré-revolução, começam as guerrilhas, ligas camponesas, aí a dissensão aí do Partido Comunista Brasileiro, vem o PCdoB também aí, e começa a abranger essa ideia. Olavo até diz, Olavo entra no documentário e fala que as guerrilhas surgiram ali em 63, tá, gente? E os comunistas hoje tentam passar a ideia de que as guerrilhas foi uma resposta ao golpe militar de 64. Pelo contrário, o golpe militar de 64 que foi uma resposta, isso Olavo diz, aos guerrilheiros que já estavam atuando pela luta armada. Então era necessário. Então quando você entende golpe de 64, pelo procedimento de, vamos depor aqui o João Goulart, embora ele tenha fugido, né, sabendo da tomada militar, claro, que ia perder mesmo. Se você entende como golpe, tem especialista no documentário que fala que foi um golpe, mas você tem que entender de uma maneira ou outra, foi um golpe urgente e necessário. Foi garantia da soberania brasileira. Uma das maiores execuções do nosso exército brasileiro. É para dar graças a Deus. Sinceramente, a tomada militar de 64. Tá bom? Então é isso aí. Foi um golpe urgente. Aí João Goulart já fazia seus anúncios, seus decretos, fez o tal comício, né, em que ele falava em fechar congresso, né, muito pelo lado do Brizola, que já estava ali mandando mais que o Goulart. Desapropriação de terras, nova Constituição, encampar em refinarias, e o povo não gostou. O que o João Goulart estava prometendo era tudo aquilo que Cuba fez, era tudo aquilo que a União Soviética fez, e o povo da época sabia, né, até em questão da Guerra Fria, que tudo que os soviéticos faziam, conquistavam, dava ruim. Era miséria, era mortes, era falência de Estado. Então a Guerra Fria provocou até divisões que deu visão para o povo. Você vê a Alemanha Oriental Ocidental, né? Você vê a Ocidental ligada aos Estados Unidos, a Oriental ligada à Soviética. Quem fugia de um país para o outro era sempre o soviético que fugia para o Ocidental, Oriental para o Ocidental. Coreia do Sul, Coreia do Norte a mesma coisa. Coreia do Sul ligada aos Estados Unidos, Coreia do Norte ligada à Rússia. Coreia do Sul sempre melhor, prosperando, pessoas da Coreia do Norte fugindo. Então é sempre... o povo sabia qual lado dava certo e qual lado dava errado. Então por isso o povo falou, não queremos uma nova Cuba. Não queremos foice e martelo, não queremos comunista. Tá bom, gente? Então juntou ali povo. Aí o documentário vem falando da Marcha da Família de Deus, a maior marcha. Vem a mídia, vem o Globo, vem o Brasil, vem toda a mídia, tá? Exceto uma ou duas aí de cunho esquerdista. Todo mundo apoiando a queda de João Goulart. Povo, mídia, igreja, Congresso, STF, o Brasil em peso pela necessidade e urgência de um golpe. Queira você entender como golpe, mas urgente, senão estaríamos fritos. Fritos. A nossa história seria queimada e muito sangue ia rolar. Cid Moreira mesmo, né? Parece lá a voz dele no documentário. Estávamos em pé de guerra antes da tomada militar. Guerra civil, gente contra gente. E ali o Cid Moreira fala que nós fomos livres dos trapos vermelhos. O exército agiu. E
Quando falamos de tomada militar, o exército ele evitou, sabe o que? Sangue de uma guerra civil que já estava praticamente no seu início. Sangue. E evitou muito mais sangue de um possível regime comunista posteriormente. Olha só. Repito, é para dar graças a Deus. Parabéns à tomada militar aí, a contra-revolução de 64. Tá? Porque ali, gente, iríamos enfrentar um regime comunista, tortura, fome, censura de verdade. Eles acusam hoje o exército, né, por alguns excessos, aquele negócio, né, julgar o momento pelo momento, julgam de tortura, mas eles que começaram essas práticas. Por isso o exército precisou agir. Que os guerrilheiros torturavam, sequestravam, assaltavam, censuravam também. Por isso o exército precisou agir, mas isso não se conta, tá, gente? Isso não se conta na história, porque no decorrer do tempo tudo foi infiltrado. Faculdade, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Aí que eu fiz aqui, eu não quero fugir da linha de raciocínio do documentário em si. Então a esquerda percebe que Jango não era a pessoa correta para a Revolução Comunista, né? Tanto que fugiu. E apostaram em Brizola. E após o golpe ou a contra-revolução de 64, continuaram a resistência, luta armada e cultural. É aí que está o problema, entra a luta cultural, invasão na mídia, sindicalização do meio jornalístico, faculdade, professores comunistas, igreja, tudo mais. Música, tá? Gilberto Gil, Chico Buarque, essas coisas. Então é isso aí. Aí o Olavo também já fala durante o documentário que a esquerda já começa a associar a ação do exército com a CIA, né? Sem sequer ter provas. Está lá no documentário. E muitas mentiras aí que é contada até hoje, principalmente por professores em universidades. E também os problemas dos militares, né? Aconteceu de 64 até 68. Erros. Teve muitos erros por parte dos militares, né? Se fala-se muito de AI-5, que é o artigo internacional 5, mas também teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. Porque, gente, o regime militar ele precisou ser duro, ser autoritário por necessidade também. E nisso foi falho. Então nós tivemos ali exceções, até mesmo ações equivocadas em relação a torturas por parte dos militares também. Não nego. Porque era uma guerra. Então no momento você tá, embora existiam as torturas investigativas, para você forçar o camarada a contar onde está o esconderijo tal, onde está sendo treinado tal, onde quem quer matar quem, existia também os excessos, né? Porque era uma guerra, você matava um do teu lado, você queria já revidar para o outro lado. Então, existiam esses excessos sim, e os esquerdistas até hoje aproveitam para pegar esses excessos, esse erro, e resumindo na história toda dos 21 anos do regime militar, o que é uma mentira, tá, gente? Mentira mesmo. Então tá aí, a esquerda julga um momento ruim por todo o momento. O exército também ele precisava entender a situação e não estava entendendo muito bem, tá? A guerra, tá? As táticas dos comunistas, tanto que não conseguiu entender a Revolução Cultural durante todo o período. O Olavo de Carvalho até fala num vídeo bem antigo, não está no documentário, mas ele fala, enquanto o militar estava preocupado em matar vagabundo guerrilheiro lá no meio do mato, ele esqueceu do militante dentro da universidade, doutrinando, manipulando, criando hegemonia na mente do cidadão brasileiro, na mídia e tudo mais. E a Revolução Cultural aconteceu gradualmente durante o regime militar. Tá aí uma falha do regime militar. Então é isso aí, gente. Por isso que eu falo, pedir uma intervenção hoje no Brasil, é opinião minha, tá, gente? Tem que ter cuidado hoje. Você tem que estudar o que precede, o que vai acontecer lá na frente. Aí você pega, derruba a STF, derruba o Congresso, tira todo mundo e pronto. E o que os militares vão fazer amanhã? Tá? Por isso os militares em 64, embora a intervenção foi necessária, ficaram meio que perdidos durante os primeiros momentos. Tá bom? Foi um regime autoritário sim por necessidade, não totalitário. Tanto que ele tenta flexibilizar por muitas vezes, já vou falar mais sobre isso. Então é burrice, porque você acha, é só o exército tomar o poder, amanhã resolve, prende lá, prende os ministros, prende os deputados, pronto. Não é assim, gente. Você prende, tem uma resistência nem esperada pelo próprio exército. Você gera um conflito até internacional e você se perde nas táticas do inimigo. Então tem que ser muita coisa estudada antes de falar em intervenção. Por isso a gente prefere, tem a preferência, a gente buscar por caminhos democráticos sim. E eu dou graças a Deus hoje pelo Povo Forte, pelas redes sociais, pela Operação Lava Jato, em que podemos buscar juntos aqui uma alternativa para o Brasil sem caminhos mais duros. Porque às vezes o caminho duro é necessário, como foi em 64. Mas um caminho duro ele está sujeito a muitos erros, falhas e até sangue.
Por isso teve momentos ali, podemos dizer, ditatoriais durante o regime militar. Momentos, mas que sempre tentava flexibilizar. Então é isso aí. Terá reação de fora, já falei. E foi um governo, né, como dito aí no documentário, muito tecnocrático. Tecnocracia, podemos dizer. Costa e Silva, por exemplo, não precisamos de civis aqui na política, vamos botar gente que tem entendimento e tudo mais, é técnico. Eu até discordo, porque embora o momento exigia uma pressão maior, tá? um cuidado maior com o poder executivo e legislativo, mas você, nisso tudo aí você começa a impor, a criar uma coisa assim, meio que não democrática. Tudo bem, pessoas técnicas, mas você reduzia-se ali na época, reduziu na verdade o Congresso, mas você começa a dar... No momento que você ignora o cidadão mais leigo, que não sabe, se não pode entrar na política, você também está ignorando o cara, o intelectual, o cara que conhece, o cara que tem opinião sólida, o cara que pode resolver o problema. E ficou muito ali na tecnocracia, desprezando vozes importantes no momento. Então, com isso, isso foi feito mais para caminhar decretos. Tipo assim, o Congresso só carimbava aquilo que o Executivo, né, idealizava. Aí isso aumentou as guerrilhas, porque ficou sim um ambiente de ditadura, porque, cara, o civil não pode mais entrar na política, tá estranho, tá? Por isso a dureza foi necessária, mas ao mesmo tempo era estranha, por isso se confunde-se muito. Então aumentou as guerrilhas, aí veio a vanguarda, Dilma Rousseff e tudo mais, a mídia já estava infiltrada e escondia essas coisas, escondia os ataques terroristas, né? E agigantava qualquer ação errada militar. Isso hoje, então, é um fenômeno, né? Então, essa é a verdade, gente. A mídia foi infiltrada para apagar o terror gerado pelos comunistas. Os sequestros e torturas, tudo mais. Tanto que eles mudavam nomes. Dilma não era chamada de Dilma. Alguns até se autoexilavam para simular sumiço. Eles usavam outros nomes, se exilavam, se autoexilavam, o camarada sumiu. Tanto que depois muitos voltaram até aí com o seu nome original e aquele nome falso já nem existia. Então era uma mistura de mentira, de terror que a mídia escondia. Por isso a história é contada toda errada hoje pelos comunistas. E teve aí excessos de ambas as partes. Numa guerra é assim, né? O cara vem, mata o teu amigo, você quer logo revidar. Então são coisas inevitáveis de uma guerra, de um conflito. E nós tivemos ali, por exemplo, durante o governo Médici, um avanço econômico, porque o Brasil estava ligado, o governo militar estava ligado nas relações exteriores, na produtividade brasileira, e aproveitou esse momento, segundo o documentário também, para fazer mais avanço econômico com o que estava ganhando, né? Isso é o verdadeiro país investidor. Não é igual o Lula, que quando apareceu um surf aí das commodities, já quis fazer populismo, já quis sair gastando, fazendo empréstimo, fazendo dívida, tendo dinheiro. Então, Lula não foi responsável por nada sobre o avanço econômico na era Lula, que ele usurpou para si. A sorte de Lula das commodities foi o azar para o Brasil. E muita gente entende que Lula teve responsabilidade de alguma coisa. Foi um malandro oportunista. Então o regime militar soube avançar o Brasil com os avanços já que estavam acontecendo. Esse vídeo não tem corte, tá? Não tem edição, vamos direto. Então é isso aí, gente. Aí os jovens, né? Aí vem a Revolução Cultural, ascensão de jovens, hippies nos Estados Unidos, e pregava a liberação sexual, drogas e tudo mais, e eles começaram a aparecer em faculdade, e os comunistas incentivaram. E os militares ficavam muito, segundo o documentário também, na versão de Nelson Rodrigues, né? Jovens, envelheçam. Cuidado com a loucura. Cuidado, né, em achar que um momento, né, de êxtase vai durar para sempre. O que o jovem revolucionário, o mundo é assim, não sei o que, é maravilhoso, acho que vai ser jovem, vai colar com o comunista, vai comprar a ideia do comunista que está o apoiando. Não, o comunista está apoiando aquele drogas, maconha, sexo para todo qualquer lado. E os militares não, cuidado, olha a vagabundagem, olha a vadiagem, vocês vão ferrar com o futuro da família de vocês. Então os comunistas aproveitaram para fazer aquela hegemonia na cabeça dos jovens aqui no Brasil, tática gramscista também, podemos dizer. E é isso aí. O AI-5, né, que aí
muitos criticam por conta de censura. Censura até necessária, mas foi muito falho até porque censuraram, segundo o documentário, mais a parte de pornografia e imoralidade e deixaram as mentiras, por falta de entendimento do governo até. Deixaram as mentiras acontecerem aí, né, na mídia e nas universidades. Então, o regime militar errou aí em permitir essa revolução cultural, que foi um governo, como eu disse, né, autoritário e não totalitário, tanto que ele tenta flexibilizar quando pode. Eles criaram ali também, durante o regime militar, os senadores biônicos. O que seria isso, gente? Senadores eleitos indiretamente, não pelo povo. É por isso que eu falo, gente, nós precisamos saber eleger políticos, não botar palhaço, porque o cara é famoso. Essa foi a estratégia comunista. Invadir a música, porque um músico famoso, ele entra na política e ele não faz legislação por si. Ele é controlado pela cabeça política de um comunista que a gente nem conhece, talvez. Esse é o problema do Brasil. Eu estava aí num debate, numa reunião, a participação do Rafael Nogueira, muito bom, até separei uma imagem aqui. Esse cara, historiador, é muito inteligente, participou do documentário. Eu estive num hangout, numa reunião com ele, tem até a foto aí do hangout, olha eu lá no cantinho lá de amarelo. E eu conversamos sobre os efeitos políticos. Opa, essa aqui é outra câmera, mas essa é a câmera que eu tô. Falamos assim, gente, é verdade. Ele, como historiador, ele também trabalha em capacitação de pessoas. O interesse nosso hoje no Brasil, conversávamos sobre isso, é gerar políticos que conhecem política. E eu estava falando com ele a respeito disso, que hoje, quem faz ciência política, eu mesmo cancelei uma inscrição na graduação de ciência política, que fica lá propaganda bem grande, ó. Ciência política, você pode sair daqui e ser assessor de político. Interessante até. Mas você vai ser assessor de um político que nada entende de política. Eu vou ser assessor do Tiririca, que nada entende de política. É o cara que subiu na tribuna, eu renuncio. E por que ele voltou, que se candidatou de novo? Porque ele não fala por si. Existe uma politicagem, os politiqueiros escondidos que falam, Tiririca, volta, não renuncia, se candidata de novo, porque precisamos dos teus votos. Porque o Tiririca não é o Tiririca no Congresso. Ele é uma pessoa influente, famosa, usada pelos comunistas. Então, quando você... Isso é tática também dos comunistas. Então, a mídia também... Quando a gente fala de desinformação, tem um livro chamado Desinformação, é para poder a mentira chegar, não através do mentiroso, isso é exposto lá no documentário, mas chegar a desinformação por uma mídia que você confia. Então você assiste a Globo, está confiando, mas tem articulação para a mentira chegar através... A política é a mesma coisa. Você acredita que Tiririca é um cara legal, honesto, um palhaço, humilde, mas ele não faz nada por ele. Ele é usado por alguém malvado para levar informação para o fã daquele cara. Então a política, o Rafael Nogueira, conversei com ele sobre isso, nós estamos estudando essa possibilidade para o futuro, gerarmos políticos com conhecimento político, não para ser dominado por quem entende de política e tem mais intenções na política, entende? Então, cara, esse documentário é espetacular. Aí o gramscismo chegou aí com a tal da hegemonia, ocupação de espaço. Quando a gente fala ocupação de espaço, até hoje existe, tanto que o Cinemark censurou o filme do Brasil Paralelo, mas não censura o Lula, o Marighella. Por quê? Embora seja cunho político, e o Cinemark diz que não aceita cunho político, porque a hegemonia criou a ideia de que Lula, de que socialismo, distribuição de renda, luta de classes, não é político, não é politicagem, é uma realidade, é um fluxo natural da civilização. Então é isso. Essa foi a estratégia. Stalin, Lenin, olha, não ataque na política, ataque no cinema. Faça a cabeça dos jovens, na música. Então os jovens da época, em vez de olhar para a política, olhar para a história, para o contexto, para a Guerra Fria e tudo mais, olhavam para o Chico Buarque. Vamos olhar para o Gilberto Gil, porque nós gostamos das músicas deles e eles são manipulados por cabeças que não conhecemos, comunistas, né, para lançar as mentiras, a desinformação e tudo mais. Tá certo, gente? Aí entra a história do último militar no poder, João Figueiredo. Uma reflexão muito boa, porque João Figueiredo foi o último presidente e a sociedade já estava ali totalmente dominada culturalmente pela esquerda. Só
que passou ali a ter um problema econômico, né? O agravamento da inflação que acontece de tempos em tempos. É uma reflexão, porque, por exemplo, gente, aí entra o 85, eles entregam o poder, né, para os socialistas, para tal redemocratização, e vivemos aí uma calamidade, digamos assim, até tortura durante o governo Lula, de mentiras, de falsidade, de Dilma Rousseff. Vamos começar a corrigir o Brasil ainda, sinceramente, vamos começar a corrigir. É por isso, gente, falando de inflação, se não tivesse inflação durante o período de João Figueiredo, poderíamos continuar até com o regime militar e acertar o Brasil de outra maneira. Mas nesses momentos de crises, por exemplo, se Bolsonaro hoje viveu uma crise, uma inflação, vamos ver, às vezes nem culpa dele, de um problema mundial até, o que acontece? A esquerda pode voltar com isso. Porque começam aí o jogo das narrativas, em busca de uma solução para o problema atual. A inflação foi um problema momentâneo de João Figueiredo. Então eles começam a atacar. Não, João Figueiredo não presta, vamos derrubar, vamos chegar com outro presidente e tal. Por isso que a Globo inventa todo tipo de crise em qualquer ação do Bolsonaro. Um Twitter, Bolsonaro tweetou, crise no governo Bolsonaro. Bolsonaro viajou para não sei onde, crise em qualquer coisa. Porque com essa ideia, você faz o povo entender que o governo não presta. E se o governo não presta, precisamos de outro governo. É aí que a esquerda volta ao poder, porque em busca da solução de um problema, você quer derrubar toda a ideia de um governo que tem ideias a longo prazo, tem pensamento de produtividade e avanço econômico para o Brasil. É verdade, gente, tá? E você destrói a nação. Porque você vai querer resolver o problema colocando um cara com ideias que podem até resolver o momento de crise, mas que vai tacar comunismo, vai tacar ditadura para você, vai tacar todo o socialismo. E aí vem mais problema. Então esse foi o mal ali, tal, de João Figueiredo, problema momentâneo que gerou um problema aí a longo prazo. Tanto que eles voltaram, tivemos uma terrorista aí, o outro maluco marginal grevista, presidentes do Brasil, Lula e Dilma Rousseff. Outros fabianos aí, Fernando Henrique Cardoso, tudo também contra o regime militar. Sarney, Collor, Michel Temer, tá aí, minha gente. E Bolsonaro volta agora. Aí aproveitamos a oportunidade que entrou um governo à direita, que com certeza já errou, vai errar e sofre aí essa perseguição e tudo mais. Não podemos errar novamente. Tem militares no poder, não podemos ficar observando só aquele meio de tecnocracia e tudo mais. E evitar os erros do passado. É por isso que a gente não pode apagar o passado. Passado é bom, a história é bom para quê, gente? Para hoje não cometermos os mesmos erros e produzirmos um bom amanhã. Então a esquerda aproveitou esse período inteiro para contar a história errada por causa da hegemonia e filtraram. Então eles esconderam, abafaram tudo, tá? Se um comunista mata 10, 20 civis e militares, a imprensa abafa. Não, ativismo político, ocasião, o cara estava no meio, o morto errou porque passou no lugar errado. E se o militar, por erro, por exceção, por excesso, mata ou tortura um guerrilheiro, a imprensa repercute isso como se fosse um escândalo mundial. Nossa, torturou milhões de pessoas. Se é um guerrilheiro assassino ou uma guerrilheira que hoje fica dando entrevista, ai, que horror aquele tempo, quero nem lembrar, me botaram numa sala. Então eles divulgam isso, torturou uma velhinha de olhos claros ou uma negra inocente. Não, era uma assassina, guerrilheira, que matava, que roubava. Isso eles escondem. Então a polêmica dessa história de 64 e do período de 21 anos do regime militar, entre erros, falhas, armas e livros, tá bom? É muito polemizada por conta da história contada de maneira errada. Por isso eu indico o documentário Entre Livros e Armas, 1964, Entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, censurado em faculdade, no cinema, que está disponível aí, ó. Em menos de 24 horas alcançou mais de 1,5 milhão de visualizações. No YouTube, só no canal YouTube, tá bom, gente? E eles encerraram de uma maneira muito boa, porque eles voltaram ao contexto da Guerra Fria, tá bom? E falaram da hegemonia, da mente feita no Brasil, que os heróis, hoje até aclamados como heróis, esses guerrilheiros, Che Guevara, Lula, Marighella, outro assassino, declarados aí heróis dentro de faculdades,
Olha o que aconteceu com eles. Presos. Hoje está preso, Lula está preso. Dilma será presa com certeza. Se houver justiça séria no Brasil, será presa. E os militares como os opressores. É só você entender. A versão está aí, gente. A versão está aí. Se você entender como golpe de ditadura, você tem que entender que foi uma coisa até necessária. Tá bom? Mas a história olha o destino de cada um que foi envolvido nessa história. Veja quem são os heróis divulgados pela mídia, pelas universidades, e vejam quem são os opressores. Tá bom? Parabéns, Brasil Paralelo, um dos melhores filmes ou documentários que eu assisti. Eu, que gosto muito de história de política, assisti na minha vida. Se não, o melhor. Parabéns. Nota 1000! Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa.